Saudações, soldados do oitavo círculo, tudo bem com vocês? Aqui é o André Luiz, trazendo um vídeo aguardado por muitos. Vamos falar aqui dos principais crossovers e encontros do Spawn com outros personagens, incluindo o tão aguardado terceiro encontro entre o Cavaleiro das Trevas da DC Comics e a Cria do Inferno de Todd McFarlane. Sim, finalmente divulgaram a capa, o preço e a data de lançamento depois de praticamente uns 20 anos aguardando. Então fiquem ligados até o final do vídeo, pois tudo isso e muito mais será mostrado aqui em nossa viagem aos recantos mais obscuros dos quadrinhos. Roda a vinheta! Se está chegando agora no canal, então não deixe de conferir também outros vídeos que nós temos aqui. Temos várias playlists salvas e muito conteúdo interessante. Dê a força para o Spawn Brasil, clique no botão de gostei, se inscreva no canal para aumentarmos os números de soldados do oitavo círculo e para indicar para o YouTube que o nosso canal é relevante. O mais importante é você deixar aí um comentário e compartilhar com seus amigos. Aliás, respondam agora. Qual crossover você queria ver com o Spawn que ainda não foi feito? Quem sabe isso rende mais um vídeo aqui com as suas respostas, hein? Mas antes de entrar na listagem, acho interessante a gente dar um pouco mais de contexto. Fazer esse tipo de encontro era algo muito comum nos quadrinhos durante os anos 90, como na série DC vs Marvel, e que dava muito dinheiro para ambas as editoras envolvidas, e que nesse caso específico da Marvel até ela salvou ela de uma possível falência. Mas ainda assim, durante a década de 80 tivemos grandes encontros ocorridos, por exemplo entre X-Men e Jovens Titãs, Superman e Homem-Aranha, Hulk e Batman. O ápice foi mesmo no início dos anos 2000, com o tão aguardado encontro das maiores equipes de super-heróis, a Liga da Justiça e os Vingadores. Crossover é um termo inglês usado quando um ou mais personagens de universos diferentes, que não têm ligação um com o outro, que acabam se interagindo nesse mesmo universo. Isso não é exclusivo dos quadrinhos, a gente vê isso nos videogames, na música também, e até na televisão e no cinema. E como estamos fazendo esse contexto histórico, vamos dizer assim, não podemos esquecer de destacar 3 eventos épicos que deram início a essas grandes sagas e eventos entre os universos paralelos e vários personagens juntos nos quadrinhos. O primeiro evento multidimensional ocorreu em The Flash 123, que teve sua capa homenageada várias vezes, onde ele encontrava sua contraparte da Terra 2 ou Terra Paralela, após vibrar numa frequência diferente. Em segundo e terceiro lugar foram as Crises nas Infinitas Terras da DC e Guerras Secretas da Marvel, que dispensa comentários caso você seja um fã de quadrinhos. Entretanto, há também apenas as participações especiais, que é quando um personagem aparece de forma repentina em um outro título sem alterar a história ou interagir com outros personagens principais. Geralmente, essas aparições acontecem em poucos quadros, sendo chamados até de easter eggs, que é um termo em inglês que significa ovo de Páscoa, da ideia de surpresa. Vocês estão vendo agora algumas imagens de várias capas de crossovers diferentes que aconteceram com diversos personagens e editoras distintas. No universo da Image Comics, durante os anos 90, isso não foi diferente. Aconteceram vários, quando os seus personagens se encontraram com outro de uma editora diferente, ou mesmo até de estúdios diferentes dentro da mesma editora. Vale lembrar que dentro da Image haviam seus próprios selos e universos, criados pelos artistas fundadores, né? Relembrando, seriam eles Todd McFarlane com a Todd McFarlane Productions, Jim Lee com a Wildstorms Productions, Eric Larson com a Highbrow Entertainment, Jim Valentino com a Shadowline, Mark Silvestre com a Top Call Productions e o famigerado Rob Liefeld com a Extreme Studios. Porém, infelizmente, muitos desses crossovers que ainda estamos listando aqui não foram lançados no Brasil, apenas uma parte dela chegou por aqui. Então vamos listar as principais participações de Spawn e de personagens coadjuvantes em outros títulos e minisséries, onde eles interagiram com outros personagens da própria Image Comics ou de outras editoras. Mas aqui a gente preferiu formatar em ordem cronológica, tá? Na ordem de lançamento, então vamos lá. Spawn número 10, de 1993. Logo no primeiro arco da revista mensal do Spawn, essa história chamada Crossing Over, que pode ser adaptada como Atravessando Realidades,
mostrou o encontro do Spawn com Cerebus, que é a criação de Dave Sim. A gente já falou muito de Spawn número 10 aqui no nosso canal e também no nosso site, que é de onde estou tirando toda essa listagem. Caso vocês quiserem conferir mais detalhes do que irei mostrar aqui no vídeo, confere lá no link aqui da descrição, que vai direto para o nosso site. Tá bem mais completa a matéria por lá. Essa história é muito lembrada por ser importante para a indústria dos quadrinhos, justamente por causa daquela crítica pertinente aos direitos autorais dos personagens. E irônico até pensar sobre isso, pois o Todd acabou sofrendo a perda dos direitos de personagens como Angela para o New Game, mas isso a gente já falou também em outro vídeo, em outras matérias lá no site e aqui no canal. Spawn Batman, de 1994, lançado aqui no Brasil pela editora Abril em 1997. Esse é o primeiro encontro com roteiros de Frank Miller e arte de Todd McFarlane. Eu não vou me estender muito aqui explicando o encontro e a história desses encontros do Spawn com Batman, porque eu acredito que isso merece um vídeo à parte. Então escreva aí nos comentários também o que vocês acham sobre isso. Spawn Batman War Devil, de 1994 também, só que essa edição foi lançada pela DC Comics, a anterior foi lançada pela Image. Aqui no Brasil foi lançado apenas no ano seguinte, em 1998, como Guerra Infernal. Esse segundo encontro foi escrito por Alan Grant, Chuck Dixon e Doug Moench, com o encarregado da arte e finalização de Klaus Janson. Essa história particularmente, ela tem um roteiro mais elaborado que o primeiro encontro do Frank Miller, e até fazer um parênteses, a história, o primeiro encontro do Batman com o Spawn, lá do Frank Miller, está dentro do universo que o Frank Miller criou para o Cavaleiro das Trevas. Já essa história, né, Guerra Infernal, War Devil, ela não está dentro da cronologia oficial, ela é daqueles Elseworld, né, do Túnel do Tempo. E ela possui uma história, né, um enredo mais elaborado, como eu disse, e no nosso site nós temos também mais informações sobre ela. Por isso que eu digo, se eu for expandir aqui para falar sobre as histórias, o vídeo vai ficar maior do que ele já está ficando. Supreme número 15, 1994. Essa história é inédita no Brasil. O personagem chamado Supremo, ele é criação de Rob Liefeld e Brian Murray. E nessa história, que é a parte 3 de 6 de um arco chamado Supreme Madness, que seria traduzido como Loucura Suprema ou Fúria Suprema, alguma coisa assim do tipo. E não foi a primeira vez que o Spawn apareceu nas histórias do Supremo, né? Mas ele aparece nessa edição número 15. Youngblood número 8, de 94, também inédito no Brasil. Nessa edição, ela inicia o confronto entre o Capela e o Spawn, e que não foi mostrado na revista mensal do Youngblood, quando foi lançado pela editora Abril, e também a gente nem chegou a saber o que aconteceu com o Capela. Youngblood número 10, de 94, também inédito. E é nessa edição que nós temos o desfecho da história, que foi iniciada lá na edição número 8, e tragicamente nós temos, né, spoilers, alerta, né, nós temos a morte do Capela, né? Mas calma, que a gente pode dizer que mesmo que foi a morte do Capela, como tudo nos quadrinhos, ele não foi morto exatamente por Spawn, tá? A história ela continua em Chapel número 6. Dead Duel, de 95, também inédito no Brasil. É uma minissérie em 4 partes, escrita e desenhada por diversos artistas lá do estúdio do Erik Larsen. E o Spawn ela aparece apenas na primeira edição, e o Chacina aparece no número 3. Lembrando que essa série Dead Duel não é a primeira série que teve 3 edições, é a segunda série que teve 4, que é o que vocês estão vendo a capa agora. Shadowhawk número 17, de 95, também inédito no Brasil. Esse encontro com Spawn é a continuação de uma história iniciada na revista Bedrock and Company número 6. Porém, a sua primeira aparição aconteceu de verdade mesmo, foi muito breve, foi na edição número 2 do Shadowhawk de 92. Já nessa edição número 17, é a segunda versão do Shadowhawk, ele pede uma ajuda para o Spawn para tentar curar o seu câncer mortal. E eles acabam juntando forças, né, no melhor estilo daqueles team-up, né, quando um demônio disfarçado os ataca.
No fim, o Spawn ele acaba não podendo ajudar, mas por causa daquele relógio, contador de energia que ele tinha na época. Ele não podia gastar energia. Chapel número 5, de 96, também inédito no Brasil. Essa edição é a segunda série da revista mensal e mostra o confronto final entre o personagem de Capella, que é o Bruce Stinson, e o Spawn, que é o Al Simmons. Agora sim, Chapel número 6, de 96, é nessa edição seguinte, né? Eles juntam forças para enfrentar o Lord Capella. É uma versão do Capella que surgiu após ele sacrificar com um tiro na cabeça, como foi visto na saga Extreme Sacrifice, da série Youngblood número 10. Uma parte dele se tornou o Lord Capella, que trabalhava para o diabo, e ele ficou sedento para matar todos os companheiros do Youngblood. E é nessa edição que se encerra a história, com o Spawn ajudando o Capella a derrotar o vilão de vez. Savage Dragon número 30, de 96, também inédita no Brasil. Essa é a parte 2 daquele encontro que iniciou lá no Spawn número 52. Vocês se lembram? Então, a conclusão dessa história acontece mesmo na edição seguinte, na Savage Dragon número 31, quando o Dragon sozinho enfrenta o próprio Satã e Deus ao mesmo tempo. Vale ressaltar que o Spawn só participa na edição número 30, mas é na 31 que finaliza esse confronto. E ele enfrenta uma entidade demoníaca chamada de Capeta. E ela que foi a responsável por arrancar os braços do Savage Dragon e enviou ele para o inferno. Esses eventos aconteceram em Savage Dragon 29. Medieval Spawn e Witchblade, de 1996, é uma edição que foi lançada pela editora Pandora Books como Witchblade, a Era das Trevas, em 2002. Essa minissérie em 3 partes, desenhada por vários artistas e escrita por Garth Ennis. Nós temos o Spawn medieval, onde temos um tirano que pretende conquistar vários reinos. Então, né, ele, o Spawn medieval e a Witchblade, eles juntam forças para combatê-lo. Spawn e Wildcats, de 96, história inédita no Brasil. E infelizmente eu acredito que nós nunca vamos ter ela sendo publicada aqui no Brasil. A Panini Comics anunciou agora em 2022 que vão lançar Wildcats, mas eles não vão publicar nada que tem referência ao Spawn e o universo da Image Comics. Originalmente, Spawn e Wildcats é uma minissérie de 4 edições escrita pelo mago inglês Alan Moore. Tudo o que precisava saber sobre esses eventos, chamada de Devil Day, está numa matéria que ele escreveu no site. Caso vocês também quiserem, eu trago aqui em vídeo para vocês, deixam aí nos comentários. Mas resumidamente, a equipe dos Wildcats e o Spawn, né, o Al Simmons, eles juntam forças contra um Spawn maligno do futuro com um poder ultra Mega Blaster, né, que ele se autodenominava o Spawn Ipsissimus. Isso daí que tá escrito aí. Shattered Image, de 96. Uma minissérie em 4 edições, escrita por Kurt Busiek, Barbara Castle, e ela foi uma espécie das Crises das Infinitas Terras da editora Image Comics. Nesse evento foi onde conseguiram trocar a pessoa que matou, né, assassinou Al Simmons, apagando assim, sendo o Capella e ajustando para ser a Jessica Priest, como a gente viu lá em Spawn número 61. E eles fizeram isso estritamente por questões jurídicas, né? Nessa época, o personagem de Capella, que era da Youngblood, criado por Rob Liefeld, ele estava deixando a Image, mas a gente já explicou isso em uma outra matéria no site. Caso vocês quiserem saber detalhes sobre isso, é só acessar para vocês saberem. E o irônico é porque atualmente, né, após o Spawn Ressurreição, que foi publicado pela New Order, o Capella apareceu lá, não é um roxinho lá com uma caveira, parecendo que ele é realmente o assassino do Al Simmons. Mars Attacks Image, de 97, uma história também inédita, uma minissérie de 4 edições, escrito por Keith Giffen e Gary Carson, com arte final de Bill Sienkiewicz, e é uma história com a participação de todo o universo da Image, e claro, né, temos o Spawn também. E é basicamente o nosso planeta sendo atacado pelos alienígenas que vieram de Marte. Então os heróis eles se reúnem para defender a Terra. No final da história temos o Savage Dragon dando um jeito nos marcianos de uma maneira muito peculiar, mas muito eficaz. Altered Image, de 98, também inédito, uma minissérie em 3 partes, escrito pelo Jim Valentino, e foi uma espécie de nova reestruturação do universo da Image Comics.
Teve a participação de muitos personagens da casa, além de criações enviadas por fãs através de um concurso cultural feito pela Wizard americana. Bem legal isso. E basicamente a história é a seguinte: os personagens são retirados das versões atuais e são revividos em outras versões de contrapartes do passado, por causa de uma garota com fortes poderes psíquicos. Aí no final a crise é toda contida. Darenscapes, de 1998, também inédito no Brasil. É uma minissérie em 4 partes, escrita por Andrew Gronsberg e o Tom Orzechowski, que, só para quem não se lembra do nome, esse Tom Orzechowski é o cara que letrera, né, que faz o letramento das edições americanas do Spawn há mais aí também de 30 anos, junto com Todd McFarlane. E eles estão continuando uma história do Houdini e o Spawn que foi apresentado lá no Spawn número 19 e 20, que saiu aqui no Brasil no 18 e no 19. A história continua o que foi explorado nessas edições e sobre aquela edição extra criada para abrigar a magia em um local de intersecção além do espaço-tempo contínuo, que chamaram de Overlap. Sonic Super Special número 7 de 98 é uma história também inédita no Brasil, e você deve estar se perguntando o que é Sonic? Pois é, uma edição que aparecia diversos personagens da Image Comics, dentre eles, claro, o nosso Soldado do Inferno, mas também aparecia muitos outros da cultura pop, né, como os agentes do Arquivo X. É uma edição bem legal. A trama basicamente é o Robotnik reunindo as esmeraldas do poder para conquistar outras dimensões. Acaba aparecendo outro vilão no meio dessa história, mas no final eles conseguem deter e salvar o dia, né? Image United, de 2009, uma minissérie em 4 edições. Era planejado 6 partes, né, mas só saíram 4, incluindo uma edição número 0, inédito no Brasil também. E ela reuniu vários personagens da Image. E essa foi uma minissérie diferente porque cada um dos artistas criadores desenharam os seus próprios personagens respectivos dentro da história. A premissa dela é mais ou menos assim: apareceu um personagem diferente e ele recebeu uma visão do fim do mundo, ocasionado pelo vilão, né, que seria o Omega Spawn, e ele precisava reunir todos os super-heróis ali para combatê-lo. Só que esse é um evento que, como ele não foi muito pra frente por causa dessa questão de cada um dos próprios artistas ter que desenhar o seu próprio personagem, a dinâmica ali ficou meio difícil na época. Então a história ela acabou se finalizando nas edições do Spawn, vamos dizer assim, número 199, edição 200. Apesar disso tudo, eu achei a história, assim, a minissérie bem interessante, bem legal, vale a pena dar uma conferida. A Holiday Cramp's Tale, Spawn, de 2018. Essa é uma história que era para ser um especial de Natal, one shot, né? Aquelas histórias assim que é história única, mas ela nunca foi lançada, né? Teríamos o Spawn enfrentando um demônio chamado Krampus, que é uma entidade que pune as crianças más. Ela é uma criatura mitológica que acompanha o São Nicolau, que é o bom e velho Papai Noel, né, durante as épocas do Natal. E é tudo que nós temos, porque infelizmente a edição em si nunca saiu, apenas o desenho que o próprio Todd McFarlane ele desenhou, olha só. Medieval Spawn e Witchblade, de 2018, também minissérie inédita. Não é o mesmo Witchblade, não é o mesmo Spawn medieval da outra minissérie que eu falei agora mesmo. Essa aqui são 4 edições, escrita e desenhada pelo Brian Harberlin e Brian Hogan. Essa edição ela foi baseada no design de uma estatueta muito da hora que a McFarlane Toys fez, de 30 centímetros. E nessa história é uma vilã que é cercado por uma força sombria, e o Spawn ele emerge das sombras para tentar salvar a galera, e a Witchblade está ali no meio. É bem bacana. Caso vocês quiserem também, a gente pode trazer mais detalhes num outro vídeo separado. E chegando ao final aqui da nossa lista, nós chegamos aqui em Crossover número 2 de 2020. É uma nova revista mensal da editora Image, criada por Donny Cates, Geoff Shaw, Dee Conifee e John G. Hill. Nessa segunda edição, o personagem Ryan ele é escoltado até uma instalação militar, onde o agente o explica que vários personagens das HQs estão vindo parar no mundo real
e eles estão sendo cachorro. E eles estão sendo aprisionados e seus poderes estão sendo acumulados até que se descubra como enviá-los de volta para o universo, né, deles. Durante esse passeio, vários personagens conhecidos podem ser visualizados na prisão, e é uma cena muito parecida, né, talvez até homenageando aquela que apareceu na edição número 10 do Spawn, onde ele está lá no Erebro, né, que é o sétimo círculo do inferno, guiado pelos cérebros, né, e que a gente tem aquela visão ali das mãos dos personagens de outros super-heróis presos atrás das grades. É muito, muito da hora. E na edição seguinte, no crossover número 3, tem uma capa variante que o Spawn aparece também. E chegamos finalmente na edição Spawn Batman de 2022, lançado pela DC Comics. Vamos esperar, né, a gente torce para que saia no Brasil muito em breve. A gente tem apenas a premissa que nesse novo encontro é a Corte das Corujas que fará os caminhos do Batman e do Spawn se cruzarem novamente. Tem o roteiro escrito por Todd McFarlane e os desenhos de Greg Capullo. Sim, Greg Capullo novamente em Spawn. Beleza, galera? Então, se você chegou até aqui, muito obrigado. Valeu demais. Se gostou, então clica no curtir. Se inscreva no canal caso você não é inscrito. Valeu demais e até mais, soldados do 8º Círculo.